Olá para você ligado no Projeto Motor, começando agora mais uma edição do Projeto Motor Entrevista, né? Essa aqui é uma edição especial, né? Afinal de contas, para começar o site, o projetomotor.com.br completa 2 anos, né? Então, parabéns para a gente. Também, né, é uma semana que tem duas das provas mais importantes do calendário do automobilismo no ano, né? Estou falando, obviamente, das 500 milhas de Indianápolis e do GP de Mônaco. Então, né, numa semana especial, com datas especiais, nada melhor do que ter um convidado especial. É claro que eu estou falando do Christian Fittipaldi, né, ele que participou dessas duas corridas, né, na sua passagem pela Fórmula 1 e pela Indy, depois passou por uma enormidade de categorias e agora está no IMSA. Então, o Christian está aqui com a gente para dividir a sua experiência. Christian, brigadão por você ter aceitado o nosso convite, né, é um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Para a gente começar então, né, eu queria que você falasse um pouco do seu atual momento, né, nos Estados Unidos, você que está competindo no IMSA, que é uma categoria que tem ganhado espaço, né, tem ficado cada vez mais conhecida, inclusive no Brasil, né, que tem a transmissão pela TV, mas pode ter muita gente ainda que só acompanha as categorias mais conhecidas, né, Fórmula 1, WEC e tal, que às vezes não conhece muito bem. Então, como é que você explicaria o IMSA para essas pessoas que querem começar a se interessar por uma nova categoria? O que categoria tem de bacana que você gosta? Christian, bem-vindo. Opa, obrigado, Bruno, tudo bem? Oi, pessoal, tudo jóia? Resumindo a sua pergunta, a IMSA é basicamente a versão norte-americana da WEC. A WEC corre no mundo inteiro e a IMSA só corre aqui nos Estados Unidos, com exceção de uma prova que a gente faz no Canadá, que é em Mosport. Inclusive, é o mesmo circuito que a Fórmula 1 corria, se eu não me engano, até a década de 70. E é a nossa pista mais rápida que a gente vai o ano inteiro. Inclusive, a média lá é uma média altíssima. Mas, voltando à sua pergunta original, a IMSA, ela passou pela Grandam, daí da Grandam virou ALMS, daí ALMS ela foi comprada pela Grandam, e daí, ou seja, fizeram uma fusão das duas categorias e ela acabou virando a atual IMSA. Ela constitui de 10 provas, sendo que 4 são provas longas, as mais importantes são Daytona 24 horas, Sebring 12 horas, Watkins Glen 6 horas, que é agora no começo de julho, e Petit Le Mans, que são as 10 horas de Road Atlanta. Fora isso, tem aquilo que a gente chama das provas sprint, ou seja, as corridas que são longas, mas ao mesmo tempo são bem mais curtas do que essas 4 que eu tinha mencionado. E são 6 provas do ano, são essas provas sprint, que elas variam entre 1 hora e 45 e 2 horas e 45 de duração. 2 delas são nos circuitos de rua, Long Beach e Detroit, que a gente corre junto com a Fórmula Indy, a gente corre no sábado e eles correm no domingo. E as outras 4 provas são Austin, Mosport, Road America, que é Elkhart Lake, e a última é Laguna Seca. Então, a hora que você soma tudo, as 2 provas de rua e as 4 provas curtas em circuito, mais as 4 provas longas em circuito, constitui do campeonato inteiro de 10 corridas. O Christian, quando porque a LMS era uma versão bem americana lá de Le Mans, né, da Le Mans Series, né, e a Grandam era uma coisa mais americana, né, até mais ligada à NASCAR, né, e quando a Grandam comprou a LMS, falava-se muito que era um rompimento, que provavelmente ia ser um estilo de corrida mais próximo do que o americano está acostumado, e na verdade parece que conseguiram fazer uma fusão interessante, né, que até em termos de regulamento de carros e tudo, ficou uma coisa equilibrada, continuaram com uma conversa com o Le Mans e, ao mesmo tempo, com protótipos e GTs americanos, né? Como é que o público americano vê hoje a categoria? Como é que está a penetração da categoria diante dessa história dela, assim, do jeito que ela se fez para o mercado americano? Bom, evidentemente as provas mais conhecidas são definitivamente as mais fortes para a gente.
Daytona às 24 horas e Sebring. Daytona hoje em dia tem um público de 60 mil pessoas, mais ou menos. Sebring a gente deve ter no dia da corrida entre 90 a 100 mil pessoas. E as outras provas a gente varia entre, não sei, 20 a 40 mil. Para mim, eu acho que é uma penetração boa. Se você for colocar em ordem de popularidade, se você for ranquear hoje em dia, com certeza a NASCAR é a maior de todas, depois a Indy e depois a gente. E no caso de competições de carro esporte, se você quiser participar de Sports Car Racing aqui nos Estados Unidos, a gente é praticamente a única categoria séria ou profissional que existe hoje em dia para participar desse tipo de corrida. Além do que, tem as corridas longas, e Daytona, sendo a mais famosa delas aqui nos Estados Unidos, acaba atraindo muitos pilotos da Fórmula Indy, inclusive muitos pilotos da Europa, para participar como terceiro e quarto pilotos do carro, só na prova de Daytona, e daí eles voltam para os seus países, para as suas categorias, para correr normalmente daquilo que eles fazem, durante o ano. Ô, Christian, eu também queria que você falasse um pouco sobre o carro em si, né, com que vocês competem, né, porque por mais que a categoria como um todo ela tenha esses moldes do WEC, ela não se encaixa necessariamente em nenhuma categoria, né, ela não é um LMP1, mas também não é um LMP2. E até comparar também em termos de complexidade do carro, né, porque na Europa, né, no WEC, existe essa tecnologia híbrida que deixa os carros até mais complexos e aumenta também os custos. Como é que isso na IMSA e como que você poderia comparar essas duas categorias do ponto de vista tecnológico? Bom, o que eles estão tentando fazer é tentar reunir o máximo possível de montadoras. O automobilismo norte-americano acredita bastante na participação das montadoras, e como você mesmo disse, não é um carro de P1, é mais lento do que um carro de P1, mas é mais rápido do que um carro de P2. Só que daí entra todo o lance político no meio. Tiveram que desacelerar os nossos carros desde a primeira corrida do ano, que eles estão tentando fazer os nossos carros andarem na mesma velocidade de um carro de P2 da WEC. Por que estão tentando fazer isso? Para poder atrair daí os europeus que queiram correr aqui nos Estados Unidos. Ou seja, amanhã você é um time formado que corre durante toda a temporada na Europa, e você resolve fazer Daytona, Sebring, ou resolve fazer todo o campeonato, você coloca teu carro num avião, vem para cá, e você sabe que tecnicamente você vai estar performando igual os carros nos Estados Unidos. Se você vai andar igual ou não, daí vai depender da sua capacidade, mas que tecnicamente você foi dada a oportunidade, os carros são praticamente idênticos. Agora, se a gente voltar 3, 4 meses atrás do conceito original da IMSA, e se você colocar tudo no carro que tinham dado para a gente originalmente há 3, 4 meses atrás, o carro estaria andando hoje em dia, dependendo da pista, eu diria que entre 3 a 4 segundos mais rápido por volta. E assim, você, como você já mencionou, as 24 horas de Daytona fazem parte do calendário regular da IMSA, e ao longo da sua carreira você participou de várias outras provas de enorme porte, né, 500 milhas de Indianápolis, o GP de Mônaco de Fórmula 1, Daytona na NASCAR, né, as 500 milhas de Daytona, 24 horas de Le Mans, enfim, você tem experiência de sobra. Se você fizesse uma comparação assim, entre todos esses eventos, em termos de como mobiliza o piloto, como mobiliza a equipe, tem uma atmosfera mais grandiosa, quais desses eventos se destacam na tua leitura? É uma boa pergunta, porque cada um tem um destaque específico, mas as corridas de longa duração, definitivamente, Daytona e Le Mans, elas com certeza, elas estão no topo da lista, e a preparação que você coloca para uma corrida daquela é 10 vezes maior do que todo mundo imagina. Todo mundo acha que
você junta a equipe final de dezembro, daí você chega em janeiro, vai para Daytona, faz um treino, depois chega no fim de semana da corrida, classifica e larga. Só que é exatamente o contrário do que as pessoas pensam. Quando terminou a corrida esse ano, a gente, na quarta-feira depois da corrida, a gente já estava numa conferência telefônica, tentando analisar tudo que a gente fez certo durante a corrida e tudo que a gente fez de errado. O que a gente pode aprender com os nossos erros, como que a gente pode melhorar e como que tem que ser para o ano que vem. Ou seja, coisas que você não vai mudar imediatamente, mas já está no fundo da sua cabeça, você já está pensando e você já está analisando, e se você tiver que, do ponto de vista, eu diria que material, até de construção, começar a pensar em alguma ideia nova de layout de tanque de combustível, ou seja, para você conseguir colocar de repente, todo o combustível mais rápido no carro, ou se não, layout de box, ou até mesmo das poucas coisas que a gente pode mexer no carro, o que a gente poderia projetar novo para o carro, que poderia ser melhor especificamente para a Daytona, com certeza a gente já está pensando nessas coisas para 2018. Ô, Christian, esse final de semana, essa semana, ela é especial para o automobilismo de Fórmula, né? Porque o último final de semana de maio sempre temos no mesmo domingo o GP de Mônaco e as 500 milhas em Indianápolis. Você já participou das duas. A pergunta não é assim qual que você prefere, mas eu queria saber assim, qual foi das duas que, assim, por exemplo, na primeira vez que você foi, te encantou mais? O que te chamou mais atenção nesses dois eventos, assim, como tradição no automobilismo, como evento por trás mesmo? Sem dúvida nenhuma, o que chama mais atenção é Indianápolis. Afinal de contas, no dia da corrida, a hora que você vai para o grid, tem, não sei, 300, 350 mil pessoas sentadas na arquibancada. A dimensão da pista muda um pouco, ou seja, você vê um monte de gente com chapéu, com camisa diferente, com cores diferentes, e você está acostumado a treinar praticamente o mês inteiro naquela pista, olhando para o cinza do lado, e de repente você está olhando todas aquelas cores diferentes, parece que a pista fica um pouco menor, e eu lembro até quando eu larguei, levou umas 2 voltas para eu começar a meio que me situar, falar, uau, tá a mesma coisa, não mudou absolutamente nada. Então, isso com certeza chama atenção, e você tá correndo debaixo de, não sei, faz uma média de 300 mil pessoas te assistindo ao vivo no local, é um negócio intenso, impressionante, bem diferente de Mônaco. Mônaco, sem dúvida nenhuma, é muito especial. Eu, particularmente, adoro a pista, eu sempre andei bem em Mônaco, só que, no fundo, é uma corrida de rua como qualquer outra. Eu acho que não te dá aquele impacto tão grande que nem Indianápolis. O meu prazer de Mônaco vinha de guiar na pista de Mônaco, que eu não sei porque, desde a primeira volta que eu dei naquele circuito, eu fiquei encantado com aquela pista, e eu acho que isso acabou facilitando a minha performance lá. Em Indianápolis, você fica encantado por ser Indianápolis, por ser Indy 500, enfim, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores eventos esportivos que existe no mundo, com muita gente envolvida, uma cobertura fantástica, a velocidade dos carros. Então, a somatória de tudo acaba te também encantando, mas de uma maneira diferente do que Mônaco. Então, respondendo a sua pergunta direta, o que você acha Mônaco comparado com Indy? Sinceramente, eu não estou querendo ser político, mas as duas são tops, mas com características bem diferentes.
Christian, até como você mencionou, né, você nos 3 anos que você correu na Fórmula 1, você teve boas performances em Mônaco, né? Então, até tecnicamente mesmo, você até falou que não sabe muito bem o porquê, porque foi mais do encanto que você teve quando você guiou lá a primeira vez, mas o que você explicaria tecnicamente que possa fazer diferença, né, para você andar bem ali em Mônaco? Exatamente em que pré-requisito um piloto precisa ter para conseguir andar bem por lá? Eu acho que com certeza aquilo que meu pai me ensinou me ajudou bastante antes de eu ir para Mônaco pela primeira vez. O meu pai também, se você olhar historicamente, ele sempre teve uma performance muito boa, principalmente nas pistas de rua. E eu acho que um dos grandes segredos para você ir para a rua ou seja, para você correr na rua, você precisa ser muito paciente. Acredite se você quiser. E o timing na hora da classificação, de você realmente colocar uma volta na linha, de você dar uma volta rápida, uma volta no seu limite absoluto, essa janela ela é muito pequena. Em 98% dos casos vai ser no final da classificação, quando a pista estiver mais limpa. Às vezes acontece você ter uma bandeira amarela, desculpa, você ter uma bandeira vermelha, e daí você acaba não aproveitando aqueles últimos 5, 10 minutos da pista, mas aí é uma situação que foge fora do seu controle. Agora, normalmente, se você passa por um fim de semana, eu diria que tranquilo, numa pista de rua, ir assimilando as coisas no primeiro treino, tentar explorar o carro um pouco melhor, tentar tirar uma performance um pouco melhor dele no segundo treino. Acho que no treino final, colocar um jogo de pneu novo, se simular para a classificação, fazer uma semi-simulação andando a 92%, 95%, e daí fazer aquela volta rápida só no momento da classificação. E eu acho que o mais importante de tudo, de um fim de semana de corrida na rua, se por acaso você bater no primeiro treino, vai afetar a sua performance inteira no final de semana inteiro, acredite se quiser, porque você está perdendo muito tempo precioso de pista, que você poderia estar andando, e B, você perde o timing das coisas. Parece que não, mas daí parece que você está sempre um treino atrás dos outros. Então, quando no segundo treino você alcança eles já estão um passo na tua frente. Daí, quando no terceiro treino você alcança todos os seus concorrentes, eles já andaram de novo para frente. Então, para você tirar esse diferencial, acaba sendo muito, muito complicado. Por isso que eu tinha mencionado logo no começo que você tem que ser bem paciente, você tem que se programar, ou seja, usar o final de semana inteiro de uma pista de rua, de uma corrida na rua, para você fazer um tipo de uma escadinha e você strike no momento certo, que é no momento da classificação, e evidentemente você largando nas primeiras duas filas, você tem, eu diria que 80% de chance de ganhar a corrida. Se você larga mais para trás, daí com certeza a sua vida numa pista de rua acaba sendo bem mais complicada. O Christian, o regulamento desse ano da Fórmula 1, está se falando muito que os pilotos estão sendo mais exigidos fisicamente, né? Até durante o GP da Espanha, a gente viu no rádio, chamou muita atenção o Hamilton, muito ofegante, mas a gente ouviu outros rádios também, o pessoal um pouco mais ofegante, o Grosjean chegou a comentar também. Numa corrida que nem Mônaco, isso pode causar problemas para o piloto assim, de mais erros no final principalmente na parte final da prova e tudo isso, ou você acha que pelo estilo da pista não vai influenciar tanto? Não, eu acho que você tem toda a razão, eu acho que pode causar algum erro, e é óbvio que não só em Mônaco, mas em qualquer pista de rua, um erro é praticamente fatal. Inclusive aqui nos Estados Unidos a gente sempre brinca que os pilotos nunca erram, né? É sempre o muro que pula na frente do carro, e não o carro que bate no muro. Então é sempre culpa do muro, nunca é culpa do piloto, imagina.
Então, num arco de uma corrida, que nem Mônaco, que são 70, se eu não me engano, 78 voltas ou 2 horas lá de duração, é muita corrida pela frente. E eu lembro quando eu participei do meu primeiro evento em Mônaco, eu larguei, andei, sei lá, cheguei a ficar super ofegante no carro, daí passou, daí bebi água, daí parei de beber água, daí andava, de repente eu olho para minha placa, faltava tipo 65 voltas para terminar a corrida, eu falei, meu Deus, ainda falta 65 voltas. E daí você, por incrível que pareça, você acaba entrando num ritmo e você, como piloto, você se encontra com aquilo que o carro pode oferecer para você, e tem um período da corrida que acaba ficando mais tranquilo de novo. Você entra eu diria que num ritmo que parece que o carro está andando sozinho, e fisicamente você não passa a sentir muito aquilo. Daí, aonde começa a pegar de novo é praticamente com, eu diria que 3/4 de corrida, principalmente se tiver alguém te apertando e você realmente tiver que andar num ritmo mais rápido. Daí, no final da corrida, como você já andou 1h30, você acaba sentindo um pouquinho mais, e não só Mônaco, mas como qualquer pista de rua, tem aquele famoso problema: se você cometer um mínimo erro, você vai pagar caro. Ao contrário de um circuito normal, você pode colocar 2 rodas na grama, voltar para a pista, ou seja, não vai acontecer nada. Em Mônaco e qualquer outro circuito de rua, definitivamente não tem margem para fazer nenhum erro. E até falando de Indianápolis de novo, né? Você fez a sua transição Europa e Estados Unidos de 94 para 95, e sempre se falou muito, né? E era um papo que estava até meio esquecido nos últimos anos, dessa comparação de nível de pilotos, né? De Europa e de América, né? Isso agora voltou à tona, né? Com a ida do Alonso para as 500 milhas de Indianápolis. Mas como é que foi isso na tua época? Assim, você desembarcou lá nos Estados Unidos, o que você encontrou assim que te chamou a atenção? Te surpreendeu alguma coisa positivamente, negativamente? Qual foi o seu primeiro impacto desembarcando no automobilismo americano? Desembarcando aqui nos Estados Unidos com uma mão na frente e outra mão atrás. Eu tinha vindo para os Estados Unidos acho que 1 ou 2 vezes na minha vida para ir para Disney, para ir para Nova York, e daí no caso eu era molequinho para voltar para o Brasil, ou seja, eu nunca tinha pisado aqui nos Estados Unidos. É engraçado que você me faz essa pergunta, porque na verdade a ideia toda de vir aqui para os Estados Unidos, eu ia correr uma temporada e ia voltar para a Fórmula 1. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer uma carreira aqui nos Estados Unidos, e as coisas acabaram acontecendo de uma maneira diferente. Na metade da minha primeira temporada, acabou pintando o meu primeiro contrato lá na Newman Haas, que era de 3 anos. Depois, a hora que eu cheguei perto do término dele, eu acabei renovando por mais 2 anos, e sinceramente tinham passado 5 anos, não só da minha vida, mas da minha vida esportiva, que 5 anos da vida esportiva de qualquer atleta é 10 vezes mais do que 5 anos da vida normal de uma pessoa. E eu, sinceramente, tinha perdido o bonde na Fórmula 1. Então, muita coisa tinha mudado, e enfim, eu estava bem aqui nos Estados Unidos, e eu acabei insistindo aqui nos Estados Unidos. As coisas acabaram acontecendo de uma maneira um pouco diferente, e infelizmente a kart, ou como a gente chamava de antiga Fórmula Indy, acabou terminando, se não me engano, em 2004 ou 2005, e no final da década de 90, ela sinceramente estava fazendo frente para a Fórmula 1, inclusive de algumas maneiras. O Bernie começou a ficar um pouquinho preocupado, mas foi do jeito que foi. Eu não estou zero arrependido. Enfim, eu conheci muita gente, fiz muitos amigos. Estados Unidos me deu várias oportunidades, e agora a minha vida é aqui, tanto que
mesmo depois que eu me estabeleci aqui nos Estados Unidos, o meu contato lá na Europa, ou as competições com que eu participei lá na Europa foram praticamente mínimas. Mas então, assim, ó, o fato de você ter feito carreira lá, e você pegou a era mais forte da kart, né, que foi no final dos anos 90, como você mencionou. O nível de competição te agradava bastante, assim, você sentia que realmente era uma categoria que valia a pena investir o teu tempo, né, que é uma categoria que te agradava bastante nesse sentido também. Não, sem dúvida nenhuma. Eu lembro a primeira vez que eu andei num carro de Fórmula Indy, foi em Sebring, e eu estava esperando um carro bem mais lento. Eu saí do box, daí dei uma volta devagar, entrei no box, abrimos o carro, checamos tudo, não estava vazando nada. Tá bom, Christian, pode sair de novo, andar rápido agora. Eu saí pela segunda vez rápido, a hora que eu desci a primeira reta e eu acelerei, eu falei, uau, nossa, isso daqui realmente anda, não é brincadeira. E fazendo uma história longa, bem curta, né, as grandes diferenças que eu notei imediatamente é que o carro de Indy, sem dúvida nenhuma, era um carro um pouco mais pesado, era um carro, na época, acho que 200 quilos mais pesado do que um carro de Fórmula 1, tinha mais downforce, e o carro de Fórmula 1 acelerava mais saindo de curva, e ele freava mais, parte do motivo, porque na Fórmula 1 se andava com freio de carbono, aqui nos Estados Unidos você não podia, fora no Super Speedway por motivo de segurança, só que no Super Speedway você não freia, então não faz nenhuma diferença. Então a maior diferença que eu senti para um carro de Fórmula 1 foi na aceleração e na frenagem. Agora, na sua velocidade de percorrência de curva, principalmente as curvas rápidas, em alguns casos o Fórmula Indy era mais rápido, e na reta, o motor do Fórmula Indy era muito mais elástico do que o motor de Fórmula 1. O motor de Fórmula 1 acelerava extremamente rápido, só que daí, a hora que ele chegava no topo, ele praticamente se mantinha lá. E o carro de Fórmula Indy parecia que ele acelerava de uma maneira um pouco mais amena, eu diria, e daí ele ia crescendo, 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 e praticamente não tinha fim o motor. Então essas foram com certeza as maiores diferenças que na época eu senti entre os dois carros. Agora, você não pode fazer essa comparação hoje em dia, porque um carro de Fórmula 1, um carro de Indy hoje em dia, nas mesmas pistas que a gente corre, ele anda praticamente entre 3 a 5 segundos mais lento do que a gente andava naquela época. Ô, Christian, e na questão assim, que sempre quando o pessoal vai correr nos Estados Unidos, da Europa, do Brasil, tem aquela história do choque com o circuito oval, né? Tem histórias de que esposa até vetava, alguns pilotos de correr lá dos Estados Unidos e tudo. Como esse fator medo do oval, assim, o quanto entre os pilotos, o pessoal te perguntava da Europa, como é correr no oval, como é que é essa história do oval para quem não é da cultura americana, que é mais acostumado, né, desde criança a conviver com esse tipo de circuito? Sem dúvida nenhuma é crítico, é bem mais crítico do que se correr no misto, e quem não falar isso definitivamente está mentindo. Eu acho que o oval, quando está tudo em ordem no carro, quando não tem nenhuma falha mecânica, quando não tem nenhum problema na frente, em alguns aspectos ele é mais fácil mais fácil não, deixa eu mudar a minha frase um pouco, ele é menos difícil do que um circuito misto, ou seja, quero deixar bem claro, quando está tudo em ordem. Agora, quando o teu carro não está bom, não adianta você carregar ele nas costas, que você vai acabar se machucando, você vai acabar batendo o carro, porque ele, num circuito oval, o carro manda mais do que você, e você, acho que o grande segredo de você poder andar rápido no oval é você estar confortável dentro do carro. Quanto ao aspecto de segurança do oval, sem dúvida nenhuma, o próprio caso do Sebastian, a gente viu
há 2, 3 dias atrás, se o carro dele vira 10 graus a mais para a direita, provavelmente ele não estaria aqui hoje conosco. Então, quando dá alguma coisa errada, e no momento que o carro dele saiu da parte escura da pista, ou seja, que ele vai para a parte mais clara, onde os pilotos não passam, daí que você consegue ver o diferencial de velocidade, ou daí que você realmente consegue ver o quanto rápido ele está indo. E esse, na minha opinião, é o maior problema do circuito oval. De novo, eu quero reiterar, quando está tudo em ordem, ele não parece tão complicado. E fisicamente ele é até fácil, ele é muito mais fácil do que você guiar no misto. O oval, ele te destrói mentalmente, de cabeça, porque as velocidades são muito altas. E uma das primeiras coisas que você aprende no oval, que eu aprendi também, é com um olho, você está olhando meio que para frente, para a tangência da curva que você vai entrar. E com o segundo olho, você está olhando para a saída da curva, você está olhando lá na frente, porque se acontecer alguma coisa na tua frente, é 99% de chance que você não consegue escapar do acidente, porque a sua velocidade é muito alta, até você conseguir reagir, você já bateu no outro carro. Você tem uma pequena chance de conseguir escapar, pequena não, você tem uma boa chance de conseguir escapar se você estiver antecipando a historinha que você está vendo na sua frente, ou seja, se tiver algum acidente na curva 2 e você está saindo da curva 1, vamos falar de Indy no caso, você está saindo da curva 2 da curva 1 e tem algum acidente na curva 2, você tem tempo suficiente para reagir. Se você não estiver olhando para frente, você pode ter certeza que o teu carro vai andar tão rápido que no momento, vai andar não, está andando, tá viajando tão rápido que no momento que você perceber que tem um problema na tua frente, já é tarde demais. Então, eu acho que esse é com certeza o maior problema que tem no oval, e a gente, como competidor da Fórmula Indy, principalmente, enfim, há 15, 20 anos atrás, quando eu era bem mais novo, você tinha que participar no oval, então não ia adiantar eu chegar para o seu Carl Haas e virar e falar para ele, adoraria correr para você, só que eu só corro no misto, eu não corro no oval. Ele ia olhar para mim e ele ia falar, então tá bom, foi um prazer, muito obrigado, e que você vá andar de carrinho de rolemã, fazer qualquer outra coisa da sua vida. Então, você acaba sendo, eu diria que, engolido por uma bolha que te colocam dentro do oval, e no momento que você está lá dentro, você não nota, você não percebe, você não tem tanto aquela percepção de perigo. E eu acho que isso só acaba aparecendo quando você sai de dentro daquilo que você está fazendo, você começa a olhar com outros olhos de fora para dentro, e daí você percebe. E um exemplo disso é que eu parei de correr de Fórmula Indy em 2002. Eu tive, não sei, 5, 7 convites para voltar para a Indy, para especificamente fazer Indy 500, e eu não quis aceitar nenhum, porque eu acho que eu não ia estar preparado pelo fato de eu não estar correndo durante essa temporada toda, pelo fato de eu já ter corrido de Fórmula Indy, ter sido parte da minha vida e não era mais naquele momento, e por mais treino que você tenha, eu acho que eu não ia conseguir cortar esse diferencial de todo mundo que está andando constantemente durante o ano. Eu ia sentar no carro de Indy, num material bom, e se eu fizesse uma corrida fantástica, eu ia terminar em quinto, sexto, que na segunda-feira ninguém nem ia lembrar que eu tinha terminado em quinto, sexto, e eu ia estar me expondo a riscos que, sinceramente, na fase da minha vida, eu não estava mais disposto
a passar por esses riscos. Então eu acabei achando 10 vezes mais sensato não fazer essa competição de novo do que fazer a prova da maneira que, por exemplo, no caso do Fernando Alonso, que ele está fazendo, só que, de novo, venhamos e convenhamos, ele está num estágio da carreira dele completamente diferente daquilo que eu estava quando vieram me buscar para voltar para lá, e eu já tinha corrido muitos anos já de Fórmula Indy, já tinha batido algumas vezes a minha cabeça na parede, e eu posso te garantir que ela é bem dura. Ela, ao contrário de todo mundo que fala que não, tem um soft wall agora, que ele amortece o carro, tudo, de soft, aquilo lá não tem nada, muito pelo contrário, parece até mais duro. Você até falou sobre essa questão da bolha, né, que você está inserido nessa bolha, fica até um pouco difícil você ter uma noção real do que se passa da categoria, dessa sensação de perigo. Quando você chegou nos Estados Unidos, você era, né, mais jovem, né, ainda era muito jovem, e geralmente o jovem tem até um pouco mais de coragem, assim, né, tem menos empecilhos, assim, de cabeça, de ter medos, né, isso teoricamente. Mas teve algum momento dessa sua passagem na Indy que você, mesmo dentro da bolha, virou e falou, talvez a gente precisa repensar essa história de oval? Em algum momento você chegou a pensar nisso, ou não? A bolha não te permitia pensar nisso? Não, teve, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o momento que pesou mais na minha cabeça... primeiro que... Hoje em dia eu falo abertamente para quem quiser me perguntar, mas não tinha um evento de super speedway que eu fechava a porta da minha casa na quinta-feira, na hora de ir para a pista, que a hora que eu trancava a porta, sempre passava pela minha cabeça, será que domingo à noite eu vou abrir essa porta de novo? Ou seja, é óbvio que todos os pilotos um tá querendo ganhar do outro, a competição é feroz, tudo, mas ninguém tá lá a gente não tá lá para morrer, ninguém tá lá para se matar, é um esporte, é competitivo, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que quando isso começa a passar pela sua cabeça demais, é que tem alguma coisa estranha. E respondendo a sua pergunta diretamente, eu acho que segunda-feira, depois do acidente do Zanardi lá na Alemanha, pelo fato de eu ter literalmente ter passado do lado do carro dele, e a hora que eu virei a minha cabeça para olhar para o carro dele, eu vi que estava metade do carro faltando, eu tinha certeza que naquele momento ele tinha morrido, e a hora que eu vi uma poça de sangue gigante no chão, até mesmo dentro do carro, eu falei, eu acho que não tá certo isso daqui, tem alguma coisa que tá um pouco errada, e eu acho que foi o momento que eu repensei mais a respeito das competições no oval, tanto que, se não me falha a memória, em 2002, a kart, eu acho que eles correram uma temporada inteira sem nenhum oval. Não, tiveram acho que só 2 ou 3 ovais. Foi uma das temporadas que teve menos oval de todas, porque todo mundo sabia que com a velocidade dos carros e o risco que os ovais apresentavam, era um tipo de competição crítica, e eles estavam tentando não só conter os custos, mas também cuidar dos pilotos, então tentar achar uma maneira onde o esporte poderia ficar um pouco mais seguro. Eles ficaram um tempo, assim, até mesmo depois, quando fundiu de novo a Indy com a kart, né, um tempo com menos ovais. E justamente acho que na temporada, o Bruno, não sei, o Bruno pode até lembrar melhor que eu, que eles iam aumentar de novo os ovais, foi na temporada anterior, foi que o Dan Weldon morreu quando eles tinham anunciado ali o calendário com mais ovais, falando que iam voltar para aquela tradição, né? E o Dan Weldon aí morreu em Las Vegas, aí veio de novo, toda... Então, ainda bem não, mas já que você comentou isso, exatamente nesse exemplo do Dan,
é que dá para tentar pintar um quadro para as pessoas entenderem o quanto que corrida no oval é crítico e o quanto que é violento, porque quando está tudo em ordem, quem assiste pela televisão fala, é fácil, o cara só entra dentro do carro, mexe um pouco o volante para virar à esquerda, sempre virando à esquerda, a pista nunca muda, são duas curvas, uma de um lado, outra do outro, é praticamente lisa a pista inteira, não tem nenhum bump, então é relativamente fácil. Só que as pessoas perdem completamente a percepção de quanto o carro está viajando. O carro está o tempo todo andando a, não sei, 320, 350 por hora. Quando ele está devagar, quando ele está devagar, ele está a 300 por hora. Carro de Fórmula 1, hoje em dia, acho que a reta mais rápida, no final da reta, como é alto, acho que foi o ano passado de Fórmula 1 que chegou a 360 lá no México, 350, mas... Bateu 370, chegou a passar 370. Então foi 370, mas é por uma fração de segundo, porque logo depois você já está freando, reduzindo para a terceira marcha, segunda marcha, para fazer aquela primeira chicane. Agora, no Indy e correndo no Super Speedway, você está andando a 320, 330 o dia inteiro. Não é por uma fração de segundo. Essa que é a grande diferença. E quando deu errado, ou seja, eu não lembro exatamente, mas eu acho que foi alguém que rodou na frente do Dan e alguém acabou batendo nele e o carro decolou. Quando o carro dele decolou e entrou acima do muro, diretamente na tela de proteção, aí é que você vê a velocidade que o carro tá, porque todo mundo pôde acompanhar que a violência do acidente é um negócio fora desse mundo. Então, eu acho que o oval acaba sendo bacana de você assistir quando você está olhando do lado de fora, quando está tudo em ordem. Só que ele é muito crítico, ele é muito exposto a poder dar alguma coisa errada, ou seja, a janela operacional dele é muito, muito pequena. E a gente vai usar o próprio exemplo do Sebastian, de 3, 4 dias atrás, ou seja, se o carro dele tivesse virado um pouquinho mais para a direita, na hora que ele bateu no muro, ele com certeza não estaria aqui conosco hoje em dia. Então, resumindo, é um tipo de competição que é definitivamente perigoso. E a gente até viu que essa pole position da edição de 2017, das 500 milhas, foi a mais rápida desde que a categoria ainda era unificada, né, que foi justamente a sua participação em 95. Ou seja, a gente tem visto uma tendência da velocidade voltar a subir. Você acha que isso é preocupante para a categoria? Ou, no final das contas, tá a 330 ou a 350 não faz muita diferença quando você bate naquele muro duro lá? Não, diferença sempre vai fazendo, mas comercialmente é importante para a categoria, porque os fãs estão assistindo a classificação, estão querendo ver você andar cada vez mais rápido, mas não são eles que estão dentro do carro. Então, quem tem a percepção do lado de fora tem uma opinião bem diferente de quem está dentro. E quem está dentro do carro precisa acelerar o máximo possível com aquilo que derem para ele para conseguir classificar o melhor possível, ou enfim, tentar fazer a pole, que foi o caso lá do Dixon para esse final de semana. Mas eu acho que é mais, sinceramente, um problema comercial. Existe uma pressão política por trás da categoria, do próprio circuito. Eles querem que o recorde seja quebrado, porque, evidentemente, na segunda-feira, depois da classificação, eles vão vender muito mais ingresso do que se eles falarem que os carros estão andando 15 milhas ou 10 milhas por hora mais lento do que há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Então, o americano que está indo assistir a corrida, que
a grande maioria deles já não entende muito de corrida, vai virar e vai falar, nossa, mas por que eu vou ver um monte de carro andando que hoje em dia andam 10 a 20 milhas mais lento do que andavam há 20 anos atrás? Sinceramente, não faz sentido. Então, aí é uma linha muito tênua até onde você tem que ir, até onde você pode ir, o que você pode explorar, o que você não pode explorar, porque você está mexendo com a vida de pessoas, e é óbvio que você classificar 220 é uma coisa, você classificar 233, 234 é um cenário bem diferente. Hoje, só mais uma pergunta ainda sobre Indianápolis, né, que ainda pegando como gancho o Alonso, que está fazendo a primeira corrida dele em oval, né, justamente em Indianápolis. Como é que você compararia Indianápolis tecnicamente com outros ovais? Assim, a minha pergunta é, a pista, as características da pista, que ela é mais um retângulo do que um oval, propriamente dito, né, você olhando o formato de cima, ela é mais fácil, mais difícil, ou não muda muito para um piloto que chega de misto? Como é que é essa adaptação com relação a Indianápolis? Não, para mim, de todos os ovais, ela é a mais difícil por 4 motivos, alguns motivos. São 4 curvas, não são 2 curvas. A pista tem muito pouco banking, ou seja, ela não é plana. A gente acha de olhar na televisão que ela é plana, mas a inclinação que ela tem é muito pequena comparado com uma pista que nem Michigan, que nem Fontana, por exemplo. E o fato de você ter 4 curvas, você está muito exposto ao problema do vento. Ou seja, então quando está ventando numa certa direção, o carro de um lado da pista vai estar escapando de frente, do outro lado da pista ele vai estar mais neutro, ele vai estar bem mais pregado, então acaba sendo mais difícil para você ter um balanço perfeito no carro, porque você está lidando com 4 curvas, ao contrário de você estar em Michigan, Fontana, que você está lidando com 2 curvas, ou seja, de um lado o carro vai estar escapando de frente, e do outro lado da pista ele vai estar um pouco mais neutro. Indianápolis, ele pode estar neutro na entrada da curva, escapando de frente da metade para frente, na segunda curva ele está completamente escapando de frente, daí na curva 3 ele está neutro, e daí na curva 4 ele está só escapando de traseira. Então, você tem um carro que está fazendo 3, 4 coisas diferentes na mesma volta. Vai tentar regular um carro desse, você não consegue. Daí você tem que achar o melhor compromisso possível, ou seja, aonde você está perdendo mais tempo. Na curva 1, na curva 2, na curva 3 ou 4, ou seja, quando você identificar onde você está perdendo mais tempo, você tem que primeiro corrigir o carro naquela curva. Uma vez que você corrigiu o carro naquela, daí você passa para a segunda curva, que você está perdendo mais tempo, depois para a terceira, depois para a outra. Mas você nunca vai conseguir ter um carro perfeito em Indianápolis. Sempre vai ter algum probleminha, ou seja, de aderência no carro em alguma das 4 curvas. Com essa história de competir nas 500 milhas, o Alonso falou muito daquela história da tríplice coroa, uma coisa que andava meio morta, né, no automobilismo, e voltou a se falar muito disso na mídia, assim. Você já correu as 3 corridas da tríplice coroa, assim, né? Como é que é a adaptação para cada uma delas, assim, se pudesse falar assim, a Mônaco, que Mônaco é uma corrida de 2 horas, 500 milhas é uma corrida ali de 3 horas e meia, e Le Mans é uma corrida de 24 horas, né? Como é que foi para você se adaptar a cada uma delas, assim? Eu acho que são características diferentes. De novo, como você mesmo disse, Le Mans são 24 horas, Mônaco 2 horas, mas é 2 horas na rua, 2 horas bem intenso. E Indianápolis não é tão difícil fisicamente, mas é muito difícil mentalmente por causa da velocidade. E a gente com certeza vai acompanhar no domingo. Escreva aquilo que eu estou falando. Vai todo mundo largar, andar durante 170, durante as primeiras 150 voltas, vai estar todo mundo bem mais tranquilo.
daí da volta 150, a volta 170, eles começam a se posicionar, ou seja, você quer estar entre os 5 primeiros para as últimas 30 voltas da corrida, daí você já começa a ver eles guiando de uma maneira um pouco mais agressiva, daí as últimas 20 voltas como dizem aqui nos Estados Unidos, it's the Indy 500, o que você vai fazer? Você vai tirar o pé? Não vai, você vai tentar ir para o tudo ou nada. Então, a gente com certeza vai acompanhar uma condução mais agressiva, e isso até pode acabar gerando algum toque, como já existiu antes no passado, e historicamente a gente pode lembrar da vitória do Emerson. O Emerson e mais o Al Jr., eles se tocaram, faltava 2 voltas para terminar a corrida, e daí se você for passar aquele replay durante 1 milhão de vezes, foi culpa do Emerson, foi culpa, de repente, lá do Al? Não foi, eles estavam competindo, e eles sabiam que a Indy 500 estava na linha, e com certeza um não queria deixar o outro passar. Foi um incidente de corrida, o Emerson acabou tendo sorte, acabou conseguindo sair do incidente sem problema nenhum, e acabou levando a corrida, mas aonde eu quero chegar? A gente iria ver o Emerson brigando com o Al Jr. daquela maneira, com 10, 15 voltas de corrida? Definitivamente não. Um dos dois teria tirado o pé, só que com 2 voltas para o final da prova, é uma situação completamente, eu diria que diferente. Então, são 3 corridas bem distintas, e cada uma tem a sua dificuldade. Le Mans, por exemplo, eu nunca mais vou esquecer, uma das piores sensações dentro de um carro de corrida que eu tive na minha vida, se não foi a pior, foi Le Mans às 3 horas de manhã, na chuva, na reta, ou seja, tá tudo preto, porque apesar da pista em si, eles conseguirem fazer um ótimo trabalho, eles montam mini estádios em cada curva, então cada curva da pista tem luz, é iluminada, e ao contrário do que todo mundo imagina, não, você não enxerga nada, não, você enxerga tudo nas curvas. Porém, você tem que lembrar que Le Mans tem as retas, e as retas são muito longas. No momento que você entra na reta, você não enxerga absolutamente nada se você desligar a luz do seu carro. Então, para complicar esse fator, você está entrando na reta. Um dos anos eu estava de Aston Martin, descendo a reta praticamente 295, 300 por hora. O spray de água na minha frente era tão grande que, e com a quantidade de árvore que tem dos dois lados, aquela água não ia embora, ela meio que ficava no meio da reta. E eu não estava enxergando nada, para ser sincero. Zero. Era voo cego. Daí eu tinha 2 opções. Ou eu parava o carro na grama, ou eu voltava devagar para o box, mas eu definitivamente não podia tirar o pé no meio da reta, porque se você tira o pé no meio da reta, com certeza vem alguém atrás de você que também não está enxergando nada e enche a tua traseira. Além do que, em algumas partes do circuito, em Le Mans, tem mais ou menos acúmulo de água relativamente grande, então você acaba sentindo que o carro mexe um pouquinho cada vez que você passa em cima de uma poça, e é uma sensação bem desagradável a 300 por hora, às 3 horas da manhã, onde você não está com os seus reflexos mais apurados possíveis. A hora que você junta tudo isso, não é muito legal. Ô, Christian, já chegando já na nossa reta final do nosso papo, como a gente já mencionou no começo, você que participou de qualquer evento que se possa imaginar, né, dos eventos de grandes esportes, do automobilismo, de autódromo e tal, tem algum deles em especial que você gostaria de conhecer, né, de participar pela primeira vez, ou de voltar a competir no futuro? O que você ainda tem
de plano pela frente? Eu acho que interesse de voltar, mas, de novo, só numa situação boa, onde você tem a chance de ser competitivo. Com certeza seria alemã. Fora isso, eu participei de espadas 24 horas 2 vezes, inclusive a gente ganhou a segunda vez, mas foi uma corrida também que eu, apesar de eu não ser fã número 1 da pista de Spa em si, eu gostei muito de guiar à noite lá. Eu achei super interessante, desafiadora a pista, bem mais do que durante o dia. Então, 24 horas de Spa seria outra. E disso que você comentou, acho que a única coisa que eu não corri praticamente na minha carreira foi V8 australiano. Talvez, quem sabe, fazer uma corrida ou outra lá, tipo, só para ver como é que é, mas de uma série de pilotos que eu também converso, todo mundo fala que o carro é bem característico e você precisa ter uma mão bem adaptada para aquele tipo de carro para poder andar rápido, ou seja, é um carro pesado, com muitos cavalos e com pneus bem pequenos. Então, ele é dócil, mas ao mesmo tempo você tem que guiar ele de uma maneira super agressiva, então acaba tendo um pouco de ou seja, de características que você não encontra em outros carros que você guiaria normalmente, e por isso eu acho que esse daí vai acabar sendo mais difícil, mesmo porque também a Austrália está do outro lado do mundo, e tudo é mais complicado chegar lá do que você montar num avião e você correr na Europa, por exemplo. Eu queria só, Christian, para a gente terminar, uma visão um pouco sua, você que é um cara que acompanha automobilismo bem geral, existe uma discussão ainda já nos últimos tempos, que assim, a gente não tem mais pilotos brasileiros chegando na Fórmula 1 novos, né? São poucos os casos já. Na Indy mesmo, a gente é representado pelo Hélio e pelo Tony já faz muitos anos e já tem algum tempo que não chegam ou passam muito rápido os novos nomes, e tem toda uma discussão do automobilismo interno brasileiro. Como é que você vê isso? O que precisaria mudar? Ou você acha que não precisa? É uma questão muito de momento? O que você vê uma crise de formação de pilotos no Brasil? Qual que é a sua visão? Acho que um pouco é uma questão de momento, do mesmo jeito que, me corrija se eu estiver errado, mas o piloto italiano, não, hoje em dia na Fórmula 1, não é, ou a Fórmula 1 passou por um período muito grande sem piloto francês, e se a gente... Os dois, exatamente. Se a gente lembrar, na década de 80 e 90, a Fórmula 1 foi praticamente dominada pelo Ayrton e pelo Prost, brasileiro e francês. Então, eu acho que é um pouco de momento, e ao mesmo tempo... o brasileiro, por causa da transmissão da Globo todo domingo de manhã e por causa do sucesso do Ayrton, do Nelson e do Emerson, acabou sendo, eu acho que, estragado. E a única coisa que serve para ele é quando você ganha. Só que eles esqueceram que você está no topo, está na categoria máxima, e a partir do momento que qualquer piloto que chega na Fórmula 1, ou consegue chegar na Fórmula 1, só de estar lá dentro, de uma certa maneira, você já tem algum diferencial, alguma coisa em especial, salvo raras exceções, você já tem alguma coisa de diferente. E a Globo acabou criando aquela cultura na cabeça do brasileiro que ou você é um vencedor, ou você, enfim, pode pegar as suas trouxas e voltar para casa. E não é bem assim. Eu já participei de muitas corridas onde eu não ganhei, e eu fiz uma corrida 10 vezes, 20 vezes melhor do que as provas que eu ganhei. Então,
eu não consigo entender um pouco a comparação. E é óbvio que, comercialmente falando, é claro que, principalmente do ponto de vista brasileiro, é muito mais interessante para todo mundo, inclusive para nós brasileiros, que esteja outro piloto do Brasil vencendo. Agora, a dinâmica da entrada da Fórmula 1 também, eu acho que mudou muito, principalmente da minha época. Hoje em dia, o que me parece, daquilo do pouco que eu tenho acompanhado, lido, conversado com as pessoas, você precisa estar, principalmente financeiramente, muito bem amparado, ou por um pai que tem um talão de cheque bem grande, ou se não, por uma montadora por trás, desde o começo, desde quando você está fazendo as categorias de base, e não quando você está fazendo a GP2 e está batendo na porta de todo mundo para entrar na Fórmula 1. Lá já é tarde demais. Lá o script já tinha sido resolvido 1 ou 2 anos antes. Ou seja, quem está participando da GP2 hoje em dia, quem está participando, enfim, da Renault 3.5, eles já estão sabendo mais ou menos quem é material de Fórmula 1, quem não é material de Fórmula 1, aonde que eles vão colocar cada piloto, e eu também sinto, às vezes, que hoje em dia tem muito mais pilotos tentando chegar na Fórmula 1 do que na década de 90, por exemplo, e menos ainda na década de 80, na década enfim, 70, porque eu acho que o automobilismo era mais simples, era a Fórmula Ford, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula, e daí, eventualmente, Fórmula 1. Hoje em dia tem 1 milhão de caminhos diferentes para você conseguir chegar na Fórmula 1, tudo depende do seu respaldo financeiro e, com certeza, também depende dos seus contatos. Então, é tudo muito mais complexo hoje em dia, principalmente do ponto de vista fora da pista. Eu acho que a dificuldade dentro da pista, ela sempre existiu e sempre vai existir, mas o ponto de vista de complexidade da Fórmula 1, de um eventual ingresso na Fórmula 1 fora das pistas, o fator político fora das pistas, na minha opinião, eu acho que nunca teve tão intenso que nem é hoje em dia. Beleza, Cristiano, obrigadão pelo papo, né? Foi um prazer te receber aqui com a gente. Próximo passo, então, é Detroit, né? Você está na vice-liderança do campeonato. Realisticamente, o que dá para você esperar dessa próxima corrida? Não, Detroit foi sempre uma corrida que a gente andou muito bem. Eu fui pole lá nos últimos 2 anos. Eu gosto da pista. Eu me sinto bem também andando nas pistas de rua. Agora, se você perguntar para mim, é a tua favorita? Não é a minha favorita, mas eu, sinceramente, eu não tenho nada contra. Eu preciso ir para lá, fazer o meu melhor possível, e é isso que eu vou fazer. E vamos tentar reverter esse quadro, vamos, é óbvio, tentar ganhar de qualquer jeito. Ainda não chegamos na metade do campeonato, ainda falta bastante coisa pela frente, e vamos ver o que dá para fazer final de semana que vem. Beleza, Cristiano, obrigadão então mais uma vez. Você que assistiu a gente nessa edição do Projeto Motor Entrevista, eu espero que você tenha gostado. Voltamos em breve então com mais uma edição do Projeto Motor Entrevista. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Um grande abraço para todo mundo.